Shalom Brahá, seja todo bem-vindo ao nosso estudo. O Midrash diz: uau, vambora! Bom, estamos falando sobre Gideão, estamos no capítulo 7, ok? Estamos aqui acompanhando aqui nossos estudos. Aqui eu ainda uso a Bíblia Sagrada porque a maioria das pessoas são cristãos aqui que me assistem meu vídeo e às vezes não conseguem entender algumas palavras que a gente fala, a gente vai falando em português dentro da Bíblia, ok? Bom, vídeo passado nós falamos sobre o costume da idolatria que o povo de Israel fazia ao beber água, né? Quando ele chegava à beira do poço ali, ou na beira do rio, ou à beira de um lago, para beber água ele se ajoelhava, se deitava, e Deus mandou separar essa galera. Então vamos continuar por aqui no capítulo, na página 54, e você vai entender aqui um pouco mais. Então vamos lá. Nossos sábios eles nos ensinam, ok? Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, ponto, parágrafo, é aqui, ok? Tá um pouco diferente aí de trás para frente, mas aqui tá, ó. Os nossos sábios nos ensinam. Então, quando às vezes eu falo alguma coisa aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, tá dentro aqui do livro. Nossos sábios nos ensinam: afaste-se de qualquer coisa, né? Afaste-se de coisas que tenha a ver com o pecado. Se afasta. Isso não é pecado. Parece ser pecado, mas não é pecado. Então o nosso sábio nos ensina que o que parece ser pecado, a gente tem que nos afastar. Então segura aí. Nosso sábio nos ensina: afaste-se não apenas de um pecado, mas também de algo semelhante a um pecado. Não há muitos casos em que que a lei da Torá não é clara. Às vezes não temos certeza haverá pecado, né? Ou não, se é pecado ou não aquilo que a gente estamos vendo ou falando. Mas se pensamos sobre isso, poderemos suportar qualquer coisa. Não são boas, né? Não são boas para um judeu fazer. Por exemplo, a Torá nos diz que o Shabat é um dia sagrado. Existe 39 melachot, ou seja, 39 coisas que um judeu não pode fazer no Shabat, ok? Tipo de trabalho que não podemos realizar no Shabat, mas onde diz que é proibido jogar uma partida de futebol, em uma área onde existe um eruv, ok? Pode não haver um isur. Um isur é uma proibição. Pode não haver uma proibição. Uma proibição clara contra esta e muitas outras atividades. Mas um judeu de Torá não deve pensar. Não deve pensar o que não é proibido e permitido. Em vez disso, ele deve pensar: Hashem ficaria satisfeito com o que eu estou fazendo? A Torá nos ensina, de maneira geral, qual é a direção correta. Ela nos diz que o Shabat é um dia sagrado. Agora cabe a cada judeu manter o mais sagrado possível. Outro exemplo o Din diz que devemos, né? A lei diz que nós devemos nos vestir com desnut, com modéstia, né? Se vestir com modéstia. Mas há muita coisa que o Din não menciona. E as camisetas, né? Vamos falar de camiseta. As camisetas. Quanto ao certo estilo de cabelo e muitas modas. Então tem estilo de roupa, estilo de colocar o cabelo, andar punk, enfim. Um judeu de Torá deve usar a cabeça para decidir o que é certo. Ele deve sempre se lembrar das palavras do nosso sábio: afaste-se de qualquer coisa
que seja semelhante a um pecado. Uau, boa colocação. Então vamos lá. Axé incentiva Gideão. Gideão ficou com 300 homens. Esse soldado era mais fraco de todos o exército. Ficou com 300 homens fracos. Vai escutando. Fraquinho. Corporal, né? Corporal, fraco. Ele deu a ordem. Quem sair deve dar sua comida, sofarote, aos soldados que restarem. Dessa maneira, mesmo que aquele que estuda a Torá terão participação da guerra. Ou seja, aqueles que abandonar a guerra, aquele que sair da guerra, deve deixar os seus alimentos para os soldados que ficarem na guerra. Ok? E assim, essa pessoa que saiu da guerra, mas deixou o seu alimento, ele, por uma parte, ele vai participar dessa guerra. Isso que estudar a Torá é muito bom, pessoal. Aquela noite foi a segunda noite de Pérsia. Pérsia é Páscoa, a segunda noite de Páscoa. Axé disse a Gideão: se você tem medo de combater o enorme exército de Midian, com apenas 300 homens, vá secretamente para o campo inimigo. Deixe o seu servo Pura, que sempre carrega as suas armas, ir com você. Você ouvirá algo lá que lhe dará coragem. Sobre o manto da escuridão, Gideão e Pura se aproximou furtivamente do exército inimigo. Ao entrar ao vale de Israel, eles podiam ver Amaleque e os Benequede. Parecia um enorme exército de gafanhoto, e os seus camelos pareciam tão numerosos quanto a areia das costas do mar. De fato, o inimigo consistia de 135 mil soldados. 450 vezes mais do que o exército de Gideão. Pura perdeu a coragem. Ele não conseguiu ir mais longe, mas Gideão confiava em Axé. Ele se aproximou cada vez mais do campo inimigo. Finalmente ele estava quase ao lado do soldado. Axé permitiu que Gideão escutasse uma conversa. Escutasse uma conversa. Vocês vão ter, lendo, vocês vão entender que conversa é essa. Vamos lá. O soldado número 1, ele diz: eu tive um sonho muito estranho. O soldado número 2 diz: diga-me qual foi o seu sonho. Então o soldado número 1 vai contar o sonho. Um pedaço de pão de cevada rolou no acampamento de Midian. Ele continuou rolando até atingir nossas barracas. Primeiro virou a barraca de cabeça para baixo e depois a barraca inteira desabou. O soldado inimigo número 2, que vai interpretar o sonho, fala assim: gostaria de poder explicar esse sonho de maneira boa para nós, mas infelizmente não posso, pois apenas uma explicação razoável. O pão é o líder judeu Gideão, Ben Joás, filho de Joás. Nós pensamos em engoli-lo como um pedaço de pão. Em vez disso, está acontecendo ao contrário. Ele está virando as nossas tendas. Midian de cabeça para baixo. Axé entregou todo o acampamento dos Midian em sua mão. Uau, em suas mãos. Quando Gideão ouviu essas palavras, ele se curvou para Axé em gratidão. Gideão também entendeu que o seu sonho tinha um significado mais profundo. O pedaço de pão de cevada que virava a tenda para a tenda, o pedaço de pão de cevada
que virava as tendas era o Coban de Homer. Os anjos acusavam no céu e reclamaram: Hashem, como o Senhor pode ajudar Beni Israel vencer esta guerra? Ele serve a ídolo. Hashem respondeu: hoje eles ofereceram um Coban de Homer de cevada no Mishkan. Somente esse mérito é suficiente para ajudá-lo. Gideão ficou muito encorajado. Agora eles tinham certeza de que Hashem ajudaria Beni Israel nessa guerra. Uau! Bom, vamos lá, porque talvez você não conseguiu captar aqui. O Coban de Homer. Bom, é um sacrifício, tá, que era feito no Mishkan, e isso foi feito no Mishkan para ajudar o povo de Israel. Então Deus viu que alguém ofereceu um sacrifício, um Coban é o sacrifício de Homer, que é uma cevada, lá no Mishkan, e somente através desse sacrifício do Homer, do Coban, Deus falou assim: para mim já é suficiente. O que nós devemos entender aqui, dessa parte, que muitas vezes a gente só precisa fazer uma coisinha para Deus, uma coisinha só. São 613 leis, são 613 mitzvot para os judeus, para os Benoa, são 7 leis de Noa. Se nós fizer uma só dessa, às vezes é suficiente para salvar o mundo. É suficiente para salvar a nossa casa, salvar a nossa vida. É por isso que muitas vezes eu falo aqui, nos meus vídeos aqui, faça bondade. Uma das 7 leis de Noa é ser justo, é ser bondoso, é ajudar o próximo, é adorar Hashem, somente Ele, um Deus só existe um Deus. É não maltratar os animais. Uau, olha, são 7 leis que nós devemos seguir. Não fazer relação sexual ilícita. Uau, uma coisa só dessa que a gente faz, pessoal, Baruch Hashem, nós já temos aí um mérito que só Deus sabe. Eu não sei que tamanho é o nosso mérito, mas só Deus sabe. Mas Deus sabe, quando a gente faz o bem de coração, Deus sempre nos responde da maneira exata. Baruch Hashem, pessoal, tudo de bom, muito obrigado pela companhia de vocês aqui. Compartilha, por favor, deixa o like, seu comentário. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, pai, mãe, família, irmão Paulo Lopes, irmão Gilmar, irmão Chance, irmão Luiz Faro, na Bahia. Deus abençoe vocês, todos vocês aí, e que Deus venha derramar essa bênção, essa graça em cima de vocês. Baruch Hashem, e até a próxima. Shalom Braha.